Olá, pessoal! Hoje nós vamos então dar seguimento à nossa aula de botânica. Na aula passada, então, a gente falou dos grupos de plantas, né? No sentido evolutivo. Falamos em briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, né? Comparando sempre uma com a outra. Né? E agora nós vamos começar uma parte chamada de histologia vegetal, que é o estudo dos tecidos dos vegetais e as suas funções. Nós vamos dividir esses tecidos vegetais em tecidos embrionários e em tecidos permanentes. Tecidos embrionários, gente, nós vamos ter então os meristemas, tá? Os meristemas têm de dois tipos: meristema primário e meristema secundário. Meristema primário é aquele tecido que proporciona o aumento, né, o crescimento da planta em tamanho, no sentido longitudinal, tá? Então, isso é o meristema primário. Quando um vegetal tem crescimento em espessura, né, que não vão ser todos os vegetais, por exemplo, uma árvore, ela tem crescimento em espessura, que é para os lados. Aí ela vai ter um meristema secundário, tá? Que vai proporcionar o crescimento. Então, crescimento, né, tanto no sentido longitudinal como no sentido em espessura. Então, quais são as características do tecido meristemático? É a alta capacidade mitótica, né, que suas células sofrem mitose e por isso proporciona o crescimento da planta. É claro que se uma planta, por exemplo, um tomateiro, né, é uma planta de pequeno porte, ela só tem crescimento primário, né, então ela vai ter apenas o meristema primário. Uma planta que cresce em espessura, como uma árvore, um limoeiro, uma laranjeira, né, ela vai ter então um meristema secundário que vai proporcionar este crescimento no sentido, né, de espessura, de largura, tá? Então, as características, vamos voltar um pouquinho: meristemas proporciona crescimento, né? É caracterizado então por uma grande mitose, né? Divisões por mitose, então uma capacidade mitótica, né, bastante elevada, e são também células totipotentes. O que significa isso? Que se uma planta precisa regenerar uma parte, né, que foi machucada, foi lesionada, ela vai regenerar também usando essas células meristemáticas, que vão ter então ao longo da vida capacidade de crescimento ou de regeneração, tá? Aqui, gente, nos tecidos permanentes, nós temos os tecidos de revestimento, também chamados de tecidos de proteção. Nós temos a epiderme, em plantas com crescimento primário, elas vão ter apenas a epiderme, né? Ela é formada, então, por células que não têm clorofila, são aclorofiladas, né? Essa epiderme, ela vai proteger, vai envolver a planta. Essa epiderme, ela se origina de um tecido embrionário chamado de protoderme. O que nós vamos ter como anexos que podem aparecer na epiderme? Tem plantas que vão ter pelos ou tricomas, né, na epiderme. Vai ter outros que vão ter, então, os estômatos, né, que vão aparecer sempre ali, né, para facilitar as trocas gasosas, tá? E também vamos ter plantas que vão ter acúlios. Qual é a diferença de um espinho para um acúlio que é encontrado na roseira? Esse acúlio, gente, também faz defesa, que nem o espinho, serve para defesa, mas ele é superficial. Ele cresce a partir da epiderme, tá? O espinho, ele vem de dentro do interior da planta para fora, tá? Então, nós vamos dizer que os acúlios são para defesa, mas eles são superficiais. Quem é que tem acúlio? As roseiras, elas não têm espinhos, elas têm acúlios para defesa, tá? Uma coisa importante da epiderme das plantas é que geralmente elas vão ter uma deposição na epiderme de cutina, né, de cera, que é uma camada impermeabilizante, que vai diminuir a perda de água das plantas, né, através da transpiração.
Então isso vai ser um impermeabilizante, uma camada, né, impermeabilizante que nós vamos ter na epiderme. Plantas que têm crescimento secundário, né, nós já falamos, vão crescer em espessura, elas vão ter um outro revestimento, outro tecido de proteção, que é a periderme. A periderme, gente, ela é formada por 3 camadas de célula que vão crescendo. Tem a feloderme, o felogênio e, por último, o suber, que é né, ele tem uma deposição de suberina e vai formar, então, a casca da planta, né? Então, plantas que têm crescimento secundário vão ter, além da epiderme, vão ter a periderme, tá? Formada por essas 3 camadas aqui, feloderme, felogênio, suber. Bom, passando os tecidos de revestimento da planta ou proteção, nós vamos para os 2 tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima. Ressaltando, colênquima tem na sua parede celular celulose, portanto ele é formado por células vivas. Esclerênquima tem deposição de celulose e lignina. Essa lignina dá uma resistência maior a esse tecido, mas consequentemente ele tem células mortas. Então, colênquima, células vivas, esclerênquima, células mortas. Vocês já devem ter ouvido falar de fibras vegetais, né, nos alimentos, que faz bem para a digestão, para o funcionamento do intestino. Da onde vêm essas fibras? Essas fibras são esclerênquima. O esclerênquima, gente, ele também é utilizado na indústria. Por exemplo, as nossas roupas de algodão, né, o linho, o sisal, a juta, tudo são fibras, né, que são retirados então das plantas, que são esclerênquima, tá? Então, 2 tecidos de sustentação, colênquima e esclerênquima. Passando para o próximo tecido do vegetal, parênquima. Este parênquima, gente, nós vamos ter basicamente de 3 tipos. O parênquima de preenchimento, ele vai preencher o espaço, né, entre os demais tecidos. Tem o medular, no caso mais no interior do caule, e o cortical mais nas laterais. Então esse é o de preenchimento, né, ele vai preencher os espaços. O clorofiliano, o nome já está dizendo, tem clorofila, tá? E, portanto, este parênquima clorofiliano vai ser o responsável pela realização da fotossíntese, tá? Nas folhas, que é o principal local de realização de fotossíntese, nós vamos ter um outro nome, o parênquima clorofiliano palissádico ou lacunoso. Quando falar parênquima palissádico ou lacunoso, ele é uma estrutura que aparece nas folhas, tá? Prestem atenção. Então, este aqui é o parênquima onde se realiza a fotossíntese. Clorofiliano, clorofila, tá? Que é o pigmento essencial para a realização deste processo. Parênquima de reserva. Vai depender o que a planta vai armazenar. Se a planta armazenar amido, qual é o parênquima que ela tem? Parênquima amilífero. Se a planta for de local seco, planta xerófita, ela vai precisar armazenar água, como cactos, por exemplo. Então, ela tem o parênquima aquífero, ele armazena água. Plantas aquáticas, como a Vitória régia, o aguapé, eles precisam ficar mais leves para ficar dentro d'água, né? Para não ficar totalmente submersos. Então, nós temos o parênquima aerífero, que tem bolsas de ar que deixam, então, a planta mais leve, né? Para conseguir, então, ficar em cima da água, né? Parte desse vegetal, tá? Então, parênquima de preenchimento, tá? O clorofiliano, que é o mesmo de assimilação, né? Fotossintético. E os de reserva, né? Dependendo do que ele vai armazenar. Amido, água, ar, né? E para nós concluirmos essa parte, nós vamos ter aqui um tecido bem importante, tá? Que é o tecido vascular. Vascular, gente, lembra vasos.
Então, no nosso organismo, nós temos os nossos vasos sanguíneos que vão, né, por eles vai ter o transporte de sangue. Nas plantas, como que, né, acontece isso? Também através de vasos, só que não vai ser sangue, né, vai ser o xilema, né, também chamado de lenho. Ele é formado, então, por vasos que vão conduzir a seiva bruta das raízes até as folhas. Depois, em fisiologia vegetal, a gente vai ver como é que isso acontece. Então, essa água, esses sais minerais vão entrar lá pela raiz, pelos pelos absorventes e vão subir até as folhas, através dos vasos lenhosos, tá? Os vasinhos do xilema são chamados de traqueídeos, né, ou elementos de vaso, tá? São os vasinhos, então, que formam o xilema, tá? Em sentido ascendente, que vão levar a seiva bruta da raiz, caule, até lá as folhas do vegetal, tá? Tem também, gente, o xilema primário e pode ter o xilema secundário. Depende do tipo de crescimento da planta, tá? O xilema primário vai se originar do procâmbio e o xilema secundário do câmbio vascular, tá? O floema, gente, também chamado de líber, vai ser ao contrário. Ele vai fazer a distribuição da seiva orgânica ou seiva elaborada no sentido, né, descendente. Claro, ele vai, né, distribuir para todo o vegetal, mas como é lá na folha, né, que é produzido essa seiva orgânica através da fotossíntese, né, principalmente lá os açúcares, né, então ele vai descer e vai se redistribuir caule, chegando até as raízes da planta, através dos vasos, né, chamado também de vasos liberianos, tá? Aqui no floema também, gente, vai ter floema primário e, consequentemente, pode ter, né, dependendo da planta, o floema secundário, tá? Aqui nós vamos ter ali os tubos crivados, tá? Não se esqueçam os tubos crivados, que são as células do floema, tá? Então, o xilema sobe e o floema desce, né, distribuindo aqui a seiva bruta e aqui a seiva orgânica ou elaborada, tá, gente? Então tá, até mais, tchau!